Bem-vindo a mais um programa Ecocenado. Você vai ver na edição de hoje. Outubro já chegou e muitos locais do país ainda sofrem com a falta de chuvas e muitos focos de incêndios. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós entramos esse ano com uma crise já instalada. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Eleições municipais. Que desafios ambientais terão os próximos prefeitos e vereadores? Investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Em 1 ano e meio, o desmatamento no Cerrado emitiu mais CO2 que o setor industrial brasileiro. E no quadro Ideias Verdes, um biocarvão magnético feito de farelo de coco verde para ajudar no tratamento de água e esgoto. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. 2024 registra a seca de maior Karine extensão Beluso. e intensidade no Brasil dos últimos 70 anos. Até setembro, mais de 4.000 municípios apresentavam algum grau de estiagem, sendo em mais de 200 deles de nível extremo. A condição prolongada de falta de chuvas agrava o cenário de incêndios florestais em grande parte do país. Diversas imagens de folhas e árvores secas. A gente está vivendo a maior seca de todos os Rodrigo tempos. Agostinho, Nós estamos vivendo presidente um do episódio IBAMA. Climático extremo. O ano passado nós tivemos o fenômeno El Niño extremamente amplificado. Esse fenômeno fez com que uma boa parte dos rios amazônicos, o rio Paraguai, não tivessem a reposição do seu volume de águas. Então nós entramos esse ano com uma crise já instalada. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o número de dias com ondas de calor no país aumentou mais de 7 vezes nos últimos 30 anos. E nas últimas 6 décadas, a média de dias seguidos sem chuvas foi de 80 para 100. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios... Isabel Belloni Schmidt, professora do Departamento de Ecologia da UNB. Isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra e o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. Tivemos um volume muito grande na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia, os incêndios estão ligados diretamente a uma tentativa de ocupação das áreas. A gente está falando na Amazônia de mais de 10 milhões de hectares. 70% disso são áreas já desmatadas ou área de campos nativos. 32% é floresta nativa. As pessoas estão, em vez de desmatar, estão colocando fogo para depois poder utilizar essas áreas. O Cerrado também teve um estoque grande. A maior parte das áreas queimadas no Cerrado são áreas que já foram desmatadas e que estão sendo queimadas, principalmente para a limpeza de pastagens. O Cerrado foi o bioma com a maior extensão de área queimada em agosto, de acordo com o MAP Biomas, 2,4 milhões de hectares, 43% de toda a vegetação destruída pelo fogo no país. Aqui no Parque Nacional de Brasília, os incêndios que se intensificaram em setembro queimaram quase 2.000 hectares de áreas preservadas. Encontramos com o gerente do fogo do parque, que falou como foi o impacto aqui. Esse fogo aqui, ele impactou bastante pelo fato da grande profundidade que foi ele. Ele queimou muito, porque ele entrou numa Manuel época Eurípides muito da quente, Silva, gerente as do matas Fogo do ciliares Parque não Nacional de aguentaram, Brasília, não seguraram. ICMBio. Foi uma força-tarefa muito ágil na segunda e na terça-feira,
a vocês nos dias 16, 17, se não me engano, que fez com que a gente encurralasse o fogo. Fumaça preenche a tela. Nos dias mais críticos, em todo o país, o IBAMA e o ICMBio trabalharam com 3.200 brigadistas na tentativa de controlar as queimadas em áreas de proteção ambiental. Bombeiros apagando o incêndio. Mais de 100 brigadas. Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. Incêndios simultâneos. Infelizmente, a gente apaga o incêndio de uma área e as pessoas colocam fogo em outra. Então, diariamente, incêndios estão sendo resolvidos, estão sendo extintos, mas muitos outros incêndios acabam tendo início por conta de ações, principalmente ações criminosas. Hoje, a gente tem ignições que não são naturais, então a maior parte das nossas ignições em todo o país, no ano todo, chega perto de 99% são humanas, e nessa época de estiagem elas são 100% humanas, porque não tem raio nenhum acontecendo. A gente tem detectado em alguns lugares o incêndio de descuido, aquela pessoa que faz uma pequena fogueira para limpar o quintal e perde o controle, mas na maior parte dos casos é um incêndio criminoso, intencional, de destruir a floresta. E aí entra o trabalho de fiscalização. Cerca de 700 fiscais fiscalizando, mais uma equipe especializada em geoprocessamento, pegando os alertas do INPE, fazendo os embargos e as autuações. Outra frente importante é a prevenção, como o uso controlado do fogo. Hoje ele é feito de maneira sistematizada e planejada somente em uma pequena parte do território brasileiro. Só nas áreas protegidas. Isabel Belloni Schmidt, professora do Departamento de Ecologia da UNB. De conservação do Tocantins. Nenhum outro estado faz manejo do fogo nas suas áreas protegidas e ninguém faz manejo integrado do fogo em terras privadas. Isso pode passar a ser feito a partir da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, uma forma da gente se preparar para o futuro, a gente sabe que o futuro vai ser de condições mais extremas, é de fato implementar ações de manejo integrado do fogo para prevenir grandes incêndios. A gente não vai conseguir evitar todos os incêndios, mas se a gente conseguir manejar os nossos ambientes para evitar alguns ou diminuir o problema dos incêndios, vai ser muito bom. Os incêndios aqui teriam sido muito piores se muitas áreas não tivessem sido manejadas antes. Aqui, por exemplo, dá para ver que em vários pontos onde o fogo vinha avançando, ele parou exatamente onde houve as queimas prescritas. Uma técnica que também é importante é o resfriamento do solo. Os brigadistas jogam água na região afetada pelo fogo subterrâneo, ou seja, na matéria orgânica abaixo da terra, nas raízes, e assim identificam onde a queima ainda está ativa. Eu estou tentando fazer com que esse jato d'água fique sobre ela lá, para ver se ela apaga. Porque se pegar fogo aqui, ó, superficial vai queimar tudo e vai subir para arriba e vai embora. Isso aqui é uma área úmida, isso aqui a gente chama de produção de água, né? Uma área que produz água. E agora isso aqui não se recupera igual o cerrado lá em 2, 3 anos, não. Nós acompanhamos o resgate de um tamanduá-bandeira que se feriu em uma dessas áreas com fogo subterrâneo. Vocês encontraram agora esse animal aqui no Parque Nacional? Foi às 5h30 mais ou menos, né? Isso mesmo, né? Isso. Nós estávamos no local de incêndio, passamos para outra área. Maurício Cardoso, brigadista florestal do IBAMA. Todo ferido, queimado, as mãos, estava dentro de um buraco. Está tendo gente todos os dias procurando algum animal que esteja porventura machucado e resgatando e levando para os CETAS ou para o zoológico para a recuperação. A partir do momento que eles estiverem aptos para voltar ao seu habitat normal, eles serão devolvidos no mesmo local que foi achado. Nós recebemos nesse mês de setembro 4 animais. Então nós recebemos uma anta, 2 tamanduás e um urubu, todos provenientes das queimadas aqui de Brasília. Eles estavam muito queimados. O Alisson Couto, presidente do Zoológico de Brasília. Um pouco de anemia, também falta de alimentação, que queimou boa parte da área onde eles estavam. Já estão em fase de adaptação. A gente está fazendo um tratamento cuidadoso deles, tem uma equipe multidisciplinar na veterinária, então está sendo acompanhado por veterinário, biólogos lá também. Então tem feito esse cuidado deles e a gente espera que nos próximos meses a gente possa voltar com eles para a natureza. Nas áreas mais sensíveis, nas áreas com maior Rodrigo fauna, Agostinho, presidente do de IBAMA. maneira muito intensa na busca ativa por animais feridos, no resgate, na reabilitação desses animais. Até o mês de setembro, mais de 900 animais foram resgatados no Pantanal. Muitos já se recuperaram e já foram devolvidos à natureza. E a recuperação da vegetação em algumas áreas pode demorar muito ou nem chegar a acontecer. As florestas não evoluíram com fogo, elas não têm mecanismos
para sobreviver ao fogo, muito menos a incêndios recorrentes. Então, às vezes, alguma planta pode sobreviver a um incêndio, mas a um próximo ela já não vai conseguir sobreviver. E o ambiente inteiro pode ser alterado. Então, quando você tem um incêndio numa floresta, muitas vezes você tem uma mortalidade Isabel de árvores Belloni tão Schmidt, grande, professora do Departamento de Ecologia da UNB. Talvez, se não tiver mais nenhum distúrbio em muitos anos, ele pode voltar a ser uma floresta, mas isso pode demorar centenas de anos, dependendo do ambiente que a gente tiver. E muito provavelmente o que acontece é, por exemplo, uma área de floresta no Cerrado, ou na Amazônia, ou no Pantanal, atingida por um incêndio, ela vai ser atingida por outros distúrbios, por exemplo, as espécies exóticas invasoras. Então é muito comum uma mata de galeria no Cerrado ser queimada e ser incendiada, muitas árvores morrem e em vez de a gente ter regeneração de árvores e de plantas que são daquele ambiente, a gente tem invasão de capins invasores, por exemplo, que aí crescem muito, produzem muita biomassa, muita palhada seca que vai servir de combustível para um novo incêndio. Então isso gera um ciclo de degradação que é basicamente irreversível. Precisa de muita ação de restauração para a gente retornar ao ambiente como ele era antes. Céu alaranjado e o sol se pondo. Mais de 155 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher os prefeitos e vereadores que vão representar seus municípios nos próximos 4 anos. E uma das agendas mais urgentes e desafiadoras, certamente, é a ambiental e climática. Secas, enchentes, alagamentos, erosão, poluição. O brasileiro tem convivido com esses eventos ambientais e climáticos mais de perto nos últimos meses, reflexo da ação do homem, como mostra a ciência. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ana Carine, professora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Na verdade, não é um fenômeno natural, é efeito totalmente da ação antrópica, e do modelo de desenvolvimento também que as nossas sociedades têm adotado. E grande parte desses efeitos, eles têm sido sentidos justamente nas cidades. A gente vai começar a perceber esses eventos de forma mais intensa e mais frequente. Tem um outro ponto que foi o aumento muito expressivo das taxas de desmatamento na Amazônia. Começou mais ou menos em 2012, intensificou muito no período entre 2019 e 2021, mais ou menos, Então isso também tem um impacto muito grande no equilíbrio climático do país. A área ambiental será uma das mais desafiadoras nos próximos anos, especialmente para os novos gestores municipais. No Brasil, temos o denominado Federalismo Cooperativo Ambiental. A Constituição prevê que os entes federativos atuarão de forma sinérgica, por exemplo, na proteção às paisagens e aos sítios arqueológicos, no combate à poluição, na preservação das florestas, da fauna e da flora e na melhoria do saneamento básico. Para cada nível de ente federativo, Laís Sacramento, consultora legislativa do Senado. Específica daquele ente federativo, quanto também a coordenação para a execução das demais políticas, de modo que elas estejam integradas, uma atuação cooperada. Quando nós falamos de meio ambiente, principalmente, é muito difícil individualizar uma ação. Ela é sempre coordenada no nível do ente federativo mais local para o mais abrangente, que seria a União. Não existe uma divisão principalmente temática. A expectativa é que todos os entes federativos atuem em todos os temas, resguardadas, é claro, o nível de sua competência e quais são as ações relacionadas, do ponto de vista da competência administrativa. O licenciamento ambiental para o empreendimento que possa afetar uma bacia hidrográfica, por exemplo. A bacia hidrográfica ela não se restringe necessariamente, por exemplo, a um município, a um estado ou mesmo a um país, porque ela não é uma divisão política. Ela tem outros critérios para a definição da sua circunscrição, dos seus limites. Então, supondo que essa bacia hidrográfica, por exemplo, acabe atingindo os impactos desse empreendimento mais de um estado da federação, Bahia e Sergipe, por exemplo. Nesse caso, uma vez que você tem 2 unidades da federação envolvidas, esse licenciamento vai ocorrer a nível de União. Esse é um licenciamento de um órgão federal. Supomos agora que a gente está trabalhando com um empreendimento que tem um impacto apenas local, e esse local tanto é referente à sua magnitude, quanto também à circunscrição territorial disso, que é definido de acordo com o Conselho. E aí você tem, esse empreendimento está localizado numa unidade de conservação municipal.
com exceção das áreas de proteção ambiental. Esse licenciamento desse empreendimento, que é numa unidade de conservação municipal com impacto local, vai ser feito pelo órgão ambiental municipal. Pensando na preservação do meio ambiente, os próximos prefeitos e vereadores vão precisar se empenhar na criação de políticas públicas. E cada município tem uma peculiaridade, dependendo, por exemplo, de qual região do país ele é, ou até mesmo em qual bioma ele está inserido. Ana Carine, professora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Do bioma Pantanal. Então tem dados do MAP Biomas Águas que mostram, que já mostram que o Pantanal tem sido um dos biomas mais afetados pela seca. Os próximos prefeitos, vereadores, eles têm que olhar para essa questão, então eles podem investir, por exemplo, em políticas de contenção de queimadas, reforçar a fiscalização ambiental também para inibir incêndios criminosos, investir em educação ambiental nessa área. No Pantanal também, uma peculiaridade interessante é que apenas 4% do bioma se localiza em unidade de conservação, É um dos biomas que menos tem unidade de conservação. Então, uma ação interessante na área ambiental também seria investir em unidade de conservação. E ao contrário da Amazônia, que está na maior parte em terras públicas, no Pantanal predominam as propriedades privadas, o que demanda um investimento em reservas particulares de patrimônio natural. E aí os prefeitos têm uma série de artifícios que eles poderiam utilizar para estimular a criação de RPPNs. Uma ideia seria transferir parte dos recursos do ICMS ecológico para remunerar os proprietários que criarem RPPNs ou mesmo ajudar na manutenção das RPPNs. Já para as regiões Sul e Sudeste, a prioridade é o enfrentamento às enchentes. É muito importante dar uma atenção para aumentar a capacidade da cidade de drenagem, de absorção da água. E aí algumas cidades no mundo têm adotado esse conceito, essa ideia de cidade esponja, que é justamente investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Os municípios nem sempre precisam pensar em soluções individuais. Laís Sacramento, consultora legislativa do Senado. Não se distribui apenas numa circunscrição política. Às vezes, um determinado bioma, uma determinada unidade de conservação tem uma distribuição que abrange ou um determinado problema, como, por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos, que atinge mais de um município. Então, você pode trabalhar através de consórcios intermunicipais. É possível que existam convênios. Um dos pontos-chave para que as problemáticas relacionadas à preservação ambiental não se agravem é o planejamento do crescimento urbano, por meio dos planos diretores municipais. Pode ser um instrumento muito importante para estimular o desenvolvimento sustentável. Então, esse tipo de planejamento vai justamente pensar quais são as áreas prioritárias para certos tipos de atividades, como atividade industrial, atividade residencial, atividade comercial e também áreas destinadas para a preservação urbana. Também é muito importante para evitar crises hídricas, que é algo muito comum nas nossas cidades. 2 inovações legislativas aprovadas recentemente pelo Congresso orientam as prefeituras quanto à atuação na área ambiental. A primeira delas é a Lei 14.904 de 2024, que traz as diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. A expectativa é que se tenha um plano nacional de adaptação e, a partir das orientações gerais trazidas por esse plano, que os estados, municípios e Distrito Federal desenvolvam os seus respectivos planos de adaptação. A segunda inovação legislativa é o Decreto 12.041 de 2024, que institui o programa Cidades Verdes Resilientes. O objetivo desse programa é aumentar a sustentabilidade e a resiliência das cidades brasileiras nessa interface, tanto de adaptação às mudanças climáticas, quanto também a atuação em defesa e proteção civil. É nas cidades onde acontecem e são sentidos os problemas que demandam intervenções. Só que muitas vezes, na hora de viabilizar políticas e planos ambientais, as prefeituras se veem sem orçamento ou capacidade técnica e intelectual suficientes. Por isso, é preciso, pelo menos, que a cidade tenha um sistema de gestão ambiental estruturado.
é necessário que a gente tenha um órgão de meio ambiente, é necessário também que a gente tenha um conselho para viabilizar e aproveitar o potencial da participação social nas decisões relativas às construções ambientais. Nós também é importante se ter um fundo municipal de meio ambiente, porque é através desse fundo municipal instituído por lei que nós vamos ter a captação dos recursos a serem direcionados para esses planos municipais, esses planos de ação. Mas a consultora também fala dos pontos positivos da gestão municipal. Porque você está mais próximo à sociedade. Quem está no município consegue fazer o diagnóstico e reconhecer as especificidades daquele município de forma muito mais adequada, ao ponto de determinar quais são as intervenções realmente pertinentes. Então, assim, é a questão do diagnóstico relativo às especificidades que é feito também por quem mora e conhece aquele local. Ainda que a política pública a nível nacional e estadual seja mais abrangente, é no nível municipal que a gente consegue reconhecer quais são os efetivos problemas, os efetivos gargalos e, dessa forma, definir quais são as atuações mais estratégicas e mais efetivas. Animação com hexágonos e geleira derretendo. Mudanças climáticas. O desmatamento do Cerrado emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico entre janeiro de 2023 e julho de 2024. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Segundo o Instituto, isso corresponde a 1,5 vezes os lançamentos anuais da indústria do Brasil. A maior parte das emissões, 80%, vem do desmatamento na região do Matopiba, a fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia. Só nessa área foram emitidas 108 milhões de toneladas. O estado que mais desmatou foi o Maranhão, com mais de 300 mil hectares de perda de vegetação nativa, resultando em 35 milhões de toneladas de emissões, seguido de Tocantins, com 273 mil hectares desmatados, que emitiram 39 milhões de toneladas de CO2. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e fotos da natureza. Giro Ambiental. As mudanças climáticas foram um dos destaques do discurso do presidente Lula na 79ª Assembleia Geral da ONU. Narração, Ronaldo Martins. O Executivo Federal destacou que as metas de redução de carbono são negligenciadas e os auxílios financeiros aos países pobres não chegam. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Os desastres ambientais no Brasil e no mundo, a bioeconomia e fontes de energias renováveis também foram citadas na fala do presidente. Líderes mundiais votaram em Nova York o Pacto do Futuro. Entre as medidas voltadas para mudanças no clima estão a necessidade de se manter o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e a transição dos combustíveis fósseis. Os incêndios na Amazônia entre junho e agosto de 2024 emitiram 31,5 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, um aumento de 60% comparado ao mesmo período de 2023. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Conheça agora uma espécie encantadora do norte do país, mas ameaçada: o sauim de coleira. Neste ano, o Congresso aprovou a criação de uma área de refúgio da vida silvestre para ajudar na sua proteção. Animação com hexágonos e um sauim de coleira, espécie ameaçada. Imagem aérea de árvores. O sauim de coleira é uma das joias da Amazônia. Este pequeno primata, também conhecido como sauim de Manaus, narração, Isadora vive em uma área Fonseca. restrita de apenas 7.500 quilômetros quadrados, entre os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Com uma pelagem bicolor marcante, metade branca e metade castanha, e cabeça pelada e preta, o sauim de coleira é um mamífero territorialista e se organiza em grupos de 2 a 3 indivíduos. Ele se alimenta de frutos, néctar, insetos e até ovos de pássaros. Mas essa espécie encantadora enfrenta sérios desafios. A expansão urbana de Manaus e a destruição do seu habitat
resultaram em uma perda alarmante de 80% da população desde 1997. Classificado como criticamente em perigo pelo ICMBio, o sauim de coleira ainda luta por sobrevivência, com apenas 36 mil indivíduos estimados na natureza. Para proteger essa espécie ameaçada, em junho deste ano, o governo federal criou o Refúgio da Vida Silvestre Sauim de Coleira, localizado na zona rural de Itacoatiara. Com área aproximada de 15.300 hectares, o objetivo da unidade de conservação é proteger áreas florestais relevantes para a conservação do animal, símbolo da luta ambiental no Amazonas. A tela exibe um sauim de coleira em um galho. Soluções para problemas ambientais resolvidos de uma só vez no estado do Rio de Janeiro. O reaproveitamento de cascas de uma fruta que demora mais de 10 anos para se decompor e uma maneira sustentável de tratar água e esgoto. Assista agora no quadro Ideias Verdes. Animação com árvores, placas solares e aerogerador. Ideias Verdes. Fármacos, produtos de higiene pessoal e microplásticos têm se tornado uma grande preocupação por estarem cada vez mais presentes em corpos d'água. Os chamados contaminantes emergentes representam risco para a saúde e para a natureza, porque não são removidos por completo no tratamento de água e esgoto. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, busca mudar esse cenário e ainda contribuir para o aproveitamento de cascas de coco verde descartadas nas praias de Niterói. A fruta leva até 12 anos para se decompor, sobrecarregando aterros sanitários. O método foi desenvolvido durante o doutorado do químico Bruno Salarini e consiste na transformação do farelo de coco em biocarvão, por meio de um processo chamado pirólise. O material, quando entra em contato com contaminantes, funciona como um coletor e faz com que a substância líquida fique retida na sólida. Depois do preparo do biocarvão de coco, partículas magnéticas são incorporadas ao produto para facilitar o seu resgate nas estações de tratamento de água. Dessa forma, substâncias químicas são removidas da água e cocos verdes descartados são utilizados. Solução para 2 problemas ambientais. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. youtube.com/TV Senado. Até o próximo Ecosenado. Os créditos entram em tela. TV Senado 2024. Senado 200 anos.